Eu respiro, eu implodo, eu vivo, eu morro, ressuscito e volto a girar. Uma onda perpétua sobre a existência. A vida inerente entre as bolhas da existência. Uma congruência que ninguém compreende, mas sente. Eu sinto, tu sentes, todos nós sentimos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Loucura, loucos, somos loucos. Renascemos, acreditamos, invocamos o grande ritual da vida. Eu invoco agora forças do ar do leste, do fogo do sul, do norte pela terra, do oeste pelas águas. Agitem vossos véus, agitem vossos estandartes, rasguem os véus de outrora, resgatem os filhos perdidos da Madre Gaia. Escutem, escutem, escutem. Respiração mais uma vez, uma implosão. A harmonia que ressoa, que cresce e invade, que explode no plexo solar. O hermetismo do templo. Os esquadros ali lançados no sagrado, as velas acesas, o coro a cantar. Respiração. Eu respiro, eu implodo, eu vivo, eu morro. Harmonia. Harmonia da existência, da vida, do já, do agora, do ontem, do hoje e do eternamente. Eternamente. Risadas, choro, raiva, ódio, alegria, vida, morte, sons da harmonia, o ritual pleno da existência humana. Abram-se portais eternos, eis que é chegado o rei. Quem é este rei? Ele adentra agora a harmonia. Quem constrói, quem destrói, sou quem eu invoco? Eu chamo. Este é a presença, esta é a hora. Retirem o negativo agora. Desçam poderosamente sobre todos os lugares. Converto o fogo abrasador da morte em Lux Domini. Sin act lux. Salutem et vox. Vox et abrantim solum vix. Eu respiro, eu explodo, eu invoco. Eu estou vivo novamente. Vivi novamente. Viverei agora. Agora. Eu existo, sempre existirei, no chamado pela força. A força que comanda, a força que exige, a força que agora me harmoniza na grande sinfonia do cosmos. Eis-me aqui, eis-me aqui, eis-me aqui. Ritual, poder, invocação, harmonia. Abracadabra. Elevem, escutem, profetizem. Torres cairão, montanhas agora andarão. Eu nasci novamente, estou aqui. Eu existo sobre a luz, sobre as águas, sobre a terra, sobre o fogo, sobre o ar. Esta é a entrada do fundamento. Então aqui não parece grande coisa.
Vai checar. Ok, vamos logo. Este é o fosso da realidade, não é? Parece brincadeira. Como em toda jornada, o túnel sempre revela nossa identidade. Já vi. Pode abrir. Espera. Agora. A fenda. Uau! Dá pra acreditar que realmente esse lugar existe? Isso ainda não faz sentido para mim. Mas talvez você tenha razão. Então, este é o templo da consciência. Só temos uma chance. Eu só tenho uma chance. Eu sei. Eu sei.
Está aqui, eu trouxe a centelha. Todos já sabem. É por isso que eu vim. No princípio, sabia-se que antes de o fazer pelo ar, o som se propaga pelo éter. Este quinto elemento ou quinta essência hermética é a origem dos 4 elementos restantes. Por sua extrema rarificação imaterial, superior à do fogo, com o qual às vezes se identifica, o éter é o veículo por excelência da luz inteligível e do som inaudível, cuja natureza vibratória faz serem todos os elementos uma só e mesma coisa, antes de se diversificar através dos sentidos até o mundo exterior. Por sua extrema plasticidade, pureza e receptividade absoluta, a tradição também assimilou simbologicamente este elemento à água, a substância universal. Por isso, a concha marinha, cuja forma nos lembra ao uone feminino, e a orelha humana, é o representante unânime, como as conchas de água benta dos templos, do poder purificador, produtivo e generativo deste supraelemento divino. É de sobra conhecida a lenda que faz das conchas as conservadoras do som do mar. Esta propagação se realiza em forma ondulatória, da qual a espiral é o símbolo por excelência. Diremos, ademais, que este símbolo está estreitamente vinculado ao logaritmo pentagramático do crescimento dos seres vivos, o que explica a estrutura espiral própria das conchas e dos caracóis, bem como a do ácido desoxirribonucleico, que preside a corrente genética, e também outros muitos exemplos que omitiremos por enquanto.
A medicina pitagórica atribuía à música um poder terapêutico por excelência. Disso também nos dá referência a alquimia, quando faz coincidir os centros musicais com os centros sutis, e estes com as oitavas do microcosmos humano. Assim vemos como a música encara desde uma perspectiva sagrada é muito mais além do que se parece. E também que as naturezas do tempo e do espaço, da água e do fogo, unidas indissoluvelmente no éter, origem de sua própria vida, sendo fundamentalmente distinta, toca-se no único ponto onde, sem se confundirem, fundamentam toda a harmonia única e universal. Sócrates, nas palavras de Platão, confirma as musas como as primeiras protetoras da arte da música, de quem ele recebeu seu nome. Como já afirmamos, o tempo e o espaço se relacionam mutualmente através do movimento. E este não é senão a expressão dinâmica ou rítmica de uma harmonia cujo modelo são os números, ritmo e proporção, semelhante respectivamente ao espaço-tempo. São a métrica pelo qual ambos ficam reciprocamente ordenados, conformando a presença viva daquela mesma harmonia que se dá por igual no céu e na terra. A própria geometria, geo, terra, metria, medida. A geometria que ordena idealmente o espaço está virtualmente implícita na música como relação métrica de seus intervalos. A harmonia, números e movimento são, pois, termos equivalentes e imutáveis entre si, quando se referem a uma mesma realidade, seja a arquitetura sutil e musical do cosmos, ao ritmo respiratório, às pulsações do coração ou ao compasso alternado das fases diurna e noturna do dia. O homem, especialmente, recebe com mais intensidade do que qualquer outro ser terrestre o ritmo pulsatório da existência, o que, num sentido, converte-o no mais capaz de reproduzi-lo. De natureza musical está feita a alma humana e sua inteligência, já que são elas as que captam as sutis relações entre as coisas, a maravilhosa articulação que a todas mantém unidas com seus matizes, num todo invisível que se vai revelando à medida que a unidade e a harmonia se impõem a nosso caos particular. No homem, na mulher, como num pequeno instrumento em mãos de um músico invisível, segundo se nos diz no hermetismo antigo e do renascentismo, encontram-se todas as potências, virtudes e ritmos do universo, homologadas ou em diapasão com a natureza de seu próprio estado. No entanto, nem sempre se é consciente disso, já que seu diapasão particular não está, em geral, afinado com o tom universal.
No princípio, sabia-se que antes de o fazer pelo ar, o som se propaga pelo éter. Este quinto elemento, ou quinta essência hermética, é a origem dos 4 elementos restantes. Por sua extrema rarificação imaterial, superior à do fogo, com o qual às vezes se identifica, o éter é o veículo por excelência da luz inteligível e do som inaudível, cuja natureza vibratória faz serem todos os elementos uma só e mesma coisa, antes de se diversificar através dos sentidos até o mundo exterior. Por sua extrema plasticidade, pureza e receptividade absoluta, a tradição também assimilou simbologicamente este elemento à água, a substância universal. Por isso, a concha marinha, cuja forma nos lembra ao uone feminino, e a orelha humana, é o representante unânime, como as conchas de água benta dos templos, do poder purificador, produtivo e generativo deste supraelemento divino. É de sobra conhecida a lenda que faz das conchas as conservadoras do som do mar. Esta propagação se realiza em forma ondulatória, da qual a espiral é o símbolo por excelência. Diremos, ademais, que este símbolo está estreitamente vinculado ao logaritmo pentagramático do crescimento dos seres vivos, o que explica a estrutura espiral própria das conchas e dos caracóis, bem como a do ácido desoxirribonucleico, que preside a corrente genética, e também outros muitos exemplos que omitiremos por enquanto. A medicina pitagórica atribuía à música um poder terapêutico por excelência. Disso também nos dá referência a alquimia, quando faz coincidir os centros musicais com os centros sutis, e estes com as oitavas do microcosmos humano. Assim vemos como a música encara desde uma perspectiva sagrada, é muito mais além do que se parece. E também que as naturezas do tempo e do espaço, da água e do fogo, unidas indissoluvelmente no éter, origem de sua própria vida, sendo fundamentalmente distinta, toca-se no único ponto onde, sem se confundirem, fundamentam toda a harmonia única e universal. Sócrates, nas palavras de Platão, confirma as musas como as primeiras protetoras da arte da música, de quem ele recebeu seu nome. Como já afirmamos, o tempo e o espaço se relacionam mutualmente através do movimento. E este não é senão a expressão dinâmica ou rítmica de uma harmonia cujo modelo são os números, ritmo e proporção, semelhante respectivamente ao espaço-tempo. São a métrica pelo qual ambos ficam reciprocamente ordenados, conformando a presença viva daquela mesma harmonia que se dá por igual no céu e na terra. A própria geometria, geo, terra, metria, medida. A geometria que ordena idealmente o espaço está virtualmente implícita na música como relação métrica de seus intervalos. A harmonia, números e movimento são, pois, termos equivalentes e imutáveis entre si, quando se referem a uma mesma realidade, seja a arquitetura sutil e musical do cosmos, ao ritmo respiratório, às pulsações do coração ou ao compasso alternado das fases diurna e noturna do dia. O homem especialmente recebe com mais intensidade
do que qualquer outro ser terrestre o ritmo pulsatório da existência. O que, num sentido, converte-o no mais capaz de reproduzi-lo. De natureza musical está feita a alma humana e sua inteligência, já que são elas as que captam as sutis relações entre as coisas, a maravilhosa articulação que a todas mantém unidas com seus matizes, num todo invisível que se vai revelando à medida que a unidade e a harmonia se impõem a nosso caos particular. No homem, na mulher, como num pequeno instrumento em mãos de um músico invisível, segundo se nos diz no hermetismo antigo e do renascentismo, encontram-se todas as potências, virtudes e ritmos do universo, homologadas ou em diapasão com a natureza de seu próprio estado. No entanto, nem sempre se é consciente disso, já que seu diapasão particular não está, em geral, afinado com o tom universal. Do vazio veio uma voz, e do se tornou muitos, e os muitos se tornaram caos, pois eles não sabiam o seu lugar dentro de toda a sinfonia. Até serem guiados pelos princípios da ordem, disciplina, equilíbrio, medida, tempo e harmonia. Então os muitos que se lembraram novamente de sua união, poderia ser a ciência ouvindo o som de muitas águas, dentro dos padrões de interferência aparentemente caóticos da nossa realidade, que esqueceu a arte de escutar essa única vibração? Ondas circulares, uma dentro das outras, criando padrões vesica-piscis dentro de si mesma. E essa dança repetitiva de duplicação realmente cria tudo o que experienciamos em nossas vidas diárias. A ciência nos diz que não é nada além de formas de ondas e probabilidades matemáticas, mas em 2018, Robert Grant comparou muitas das conhecidas matemáticas e constantes físicas com seus fractais, ou o universo decimal em valores angulares, em um círculo expandindo sobre o estudo da simetria quaternária. Nikola Tesla afirmou que os segredos do universo estão embutidos nos números 3, 6 e 9. E assim Grant postulou o hexagonal no 6, para ser o centro
o espelho de reflexão, o ponto de cruzamento, a partir daí, do qual irradiando números externos convergem e sobrepõem em vários nós. Ele hipotetizou que números criam e emergem essas propagações de ondas, e assim todas essas constantes se manifestaram nas intersecções geométricas nas representações de x e 1 sobre x. A primeira dessas conjunções apareceram no centro, onde a proporção aura φ é 1 sobre x, e o φ minúsculo se manifestam, e eles estão enquadrados pela constante gama de Euler-Mascheroni, e fecha no seu inverso com uma raiz quadrada de 3. A próxima conjunção é manifestada por fractais de π no número de Euler e estão enquadrados pela raiz cúbica de gama e uma referência da velocidade da luz c, contra a constante e-2, e apresentando uma nova constante desconhecida. A próxima conjunção manifesta-se em quadrados de φ, enquadradas por sua raiz quadrada e a constante de estrutura fina alfa, dando origem a mais um par de novas constantes pelos inteiros de Tesla, 3 e 9, nós encontramos π em uma fractal de 1 sobre x, que revelou 3, 1, 6, 2, 3. Balanço mais significativo entre π e o seu universo produzindo mais duas novas constantes. Movendo-se mais longe, a cada subsequente enquadramento simultaneamente converge, diverge, como lentes côncavas e convexas, concentrando e dispersando energia. Assim podemos ver visualmente como a separação da luz e escuridão é alcançada matematicamente, e talvez nós começamos a entender mais completamente como os conceitos de Einstein e si de espaço-tempo emanam precisamente dessa dinâmica função de onda. Como já foi mostrado, essa nova compreensão prevê que a cada onda contém outra constante de espelhamento, que devem resultar inerentemente da convergência. Somos, portanto, capazes de prever com certeza matemática as constantes atualmente desconhecidas que serão encontradas ao longo de uma infinita expansão constante de ondas. Assim, de uma simples análise de x com 1 sobre x, uma teoria matemática unificada emerge, revelando uma elegante estrutura escondida dentro de um milenar mistério. Desde todas as principais constantes, π, e, alfa, aparece também nessas convergências constantes que atualmente são desconhecidas e agora são geometricamente previsíveis. Nós vemos que todas elas são puras reflexões quartenianas das constantes mais fundamentais de todo o inteiro número 1. Essas descobertas ainda sugerem que referências antigas como a voz de muitas águas podem ser literalmente uma metáfora acurada, desenvolvendo uma única variante do original pitagórico de afinação que postula que A ao C do meio devem ser 432 ciclos por segundos ou em hertz. As próprias notas musicais emergem dessas sobreposições de ondas sobre os valores hertz, correspondente exatamente às suas relações angulares em um círculo que exige apenas o mínimo igual de ajustes temporais para se tornar uma alternativa de ajuste viável. E, portanto, nós chegamos ao que podemos dizer um círculo completo para a alquimia pura e equilibrada da ciência e arte, resolvendo o caos dos muitos, voltando para a unidade do Uno.
Vejamos. Um piano tem 8 teclas brancas de C a C, que é conhecida como uma oitava, e entre essas teclas existem 5 teclas pretas. Tudo junto cria o que se chama de escala cromática, que consiste em 13 notas. Bem, na verdade são 12, com a 13ª sendo a primeira oitava seguinte. Então, de um C para outro C, existem 13 passos e não 8. À medida que você sobe os níveis dimensionais, os comprimentos de onda se tornam cada vez mais pequenos, mas com cada vez mais energia. E à medida que você desce os níveis de comprimento de onda, tornam-se cada vez mais compridos, mas com menos energia e totalmente densos. Igual como um piano, existe um espaço entre as notas para que quando se tecle uma nota, haja um local bem específico para a próxima nota. Se mostrarmos cada nota da escala cromática como um círculo, então temos 13 círculos. Cada círculo representa uma tecla branca ou preta, e o círculo sombreado no final seria a 13ª nota que começaria a próxima oitava. Digamos que este círculo aqui representa a 3ª dimensão, e é aqui que estamos. E esse próximo círculo seria a próxima dimensão, a 4ª. Dá para perceber que agora esse sistema musical vai para cima e para baixo infinitamente. Oitavas sobre oitavas. Seria mais ou menos assim que funciona o nosso universo. Um espectro infinito de fractais de ondas dimensionais. Existem 12 notas em uma oitava e 12 tons extra em cada oitava. 12 vezes 12 igual 144 níveis dimensionais, ou seja, existem 12 dimensões principais e 132 dimensões secundárias dentro de cada oitava. Bem, na verdade, essa projeção continua para o infinito. Quanto mais nos afastamos das coisas, ou quanto mais nos aproximamos de qualquer coisa, quanto mais nós mudamos a perspectiva das coisas, seja em termos de aproximação ou afastamento, as coisas sempre irão mudar sua escala e se tornar pontos em meio ao espaço para a manifestação. A manifestação e a organização fractal desses pontos é o que se cria todas as formas geométricas no universo. E então foi no início o sagrado.
Havia somente a primeira nota, a singularidade da harmonia. E ela por si mesma, em seu holograma, se expandiu e fez conhecer todas as baladas da existência. Ele não estava sozinho no início, até porque na harmonia do cosmos não existe solidão, somente a compreensão excessiva do progresso para o seu próprio pensamento. Ora, em sua expansão, universos da sua forma louvavam sua existência, chamando consequentemente Kadosh, Kadosh, Kadosh. Na expressão mais científica possível, seus próprios átomos, energia. Em uma visão cósmica, os buracos negros da ideia, que são as suas células, os poros de seu próprio corpo que se expandem à vida, respiravam continuamente. Havia a expansão, havia luz, havia sinfonia. A música, o verbo, começou na própria expansão do seu interior. Em seu plexo houve explosões. Um cordão unificado de prata agora interligava cada um de seus pensamentos, que criava o próprio design do universo, sua partitura particular. A música nunca tocada, somente sentida. O verdadeiro louvor dos que transcendem toda glória e toda razão. A harmonia se expandiu repetidamente. E na visão dos que conseguem ver, era a própria ideia, a origem, a glória. Em seu verso ele se unificou e então nos deu suas moradas. Mas a música estava incompleta. Para existir vida, propósito, deve existir também o que chamamos de trevas, a matéria escura do universo. As trevas não é a falta da luz, é somente a expressão da orquestra sinfônica cósmica em expandir-se para dar razão e propósito ao design da sobrevivência, nos fazendo entender que a dor expande e a ideia transmuta. A luz se dividiu, a luz condensou, fez tudo existir. Então, no princípio criou a luz, o céu e a terra. E as terras estavam sem forma e vazia. Havia as trevas sobre a face do abismo e o espírito da luz se movia no mar cósmico da expansão. E a luz se elevou e houve dia, e as trevas chamou noite, e assim ambos, no qual parece uma luta eterna, na verdade estão construindo, formando em sua própria expansão.
um plano foi formado. O propósito daquilo que chamaram eternidade. E nessa eterna idade, suas projeções se expandiram uma a uma, até dar forma e razão a todo o cosmos. Seus olhos estavam sobre todas as terras. Vigiam silenciosamente por trás de toda a sinfonia regida. Somos seu instrumento. Ora, você tem que ir além dos limites do homem. Veja essa jornada. Sim, essa jornada pela qual realizamos. Será que você percebeu que cada estudo aqui transmitido foi uma nota da partitura do todo? Cada aula transmitida era uma ordem imutável do sagrado conhecimento? Como que códigos Fibonacci, sendo decodificada passo a passo, vídeo por vídeo. Então, como iniciamos essa jornada pela harmonia? Ora, assim como em todo o universo, antes que ele viesse a existir, primeiramente se houve uma overture. Abrimos o palco da vida e começamos a montar o cenário, para que o público possa assistir à história que será contada. Depois se inicia o primeiro ato.
Nele são apresentados seus personagens, a história pregressa. A primeira fase desta trama acontece. Aos poucos, o grande público vai começando a ter intimidade com os personagens e conhecendo melhor sua própria história. Neste mesmo segmento, a história avança. Momentos de clímax nos são apresentados. Não só compreendemos os personagens, bem como nos aprofundamos em seus processos, descobertas e maravilhas que nos são entregues. Bem como situações que elevam nossas emoções para que então possamos ser preparados para o próximo ato. Próximo ato. Reviravoltas, informações, mudanças drásticas nas vidas dos personagens, revelando seus íntimos segredos e mistérios. O que parecia não ser, agora é. E assim, aos poucos, através do respeito, vamos compreendendo sua profundidade, suas mudanças, o que cada um quer dizer para nós. Mesmo que no primeiro momento não compreendamos, a mensagem, a ideia, foi instalada em nossa mente. A semente agora pode ser gerada. E então, o ato final. A conclusão épica do roteiro, da partitura do cosmos. Uma viagem é um ciclo de idas e vindas no espaço-tempo, compreendendo a profundidade da vida através da lente cósmica que nos cerca. Você foi, você ouviu, você sentiu. Mas você consegue pegar uma parte de tudo o que foi construído e compreender no seu âmago, e ainda mais, você consegue colocar ação? Tudo isso pelo qual passamos é como a estrutura básica do nosso corpo. Cada célula,
cada órgão, cada átomo, funcionando na justa e reta ordem divina. Cada um no seu compasso, cada um na sua nota. Independentemente de onde você estiver agora, se você está ouvindo, quer dizer, se você está vivo nesse corpo, é porque uma orquestra sinfônica está tocando internamente sua própria música. A harmonia erguendo-se e expandindo dentro de você agora. Seu coração como tambores. Seu pulmão como um órgão. Seu intestino, vísceras, rins e demais órgãos como instrumentos de efeito, percussão e cordas. Suas veias como violinos, transparentes como a água. O estalar de seus ossos como as páginas de uma partitura. Seus músculos dos membros inferiores como os tenores e baixos. Seus músculos dos membros superiores como sopranos e contraltos. As cordas vocais como as teclas de um piano. Seu cérebro agora como condutor, o maestro de todo este palco chamado você. Quando a humanidade inexoravelmente compreender seu papel perante o universo, então todos compreenderão o que é a harmonia. Pois a harmonia está muito além da ciência, muito além da tecnologia, muito além de todas as aulas que já foram e serão ministradas nesse planeta, além do seu próprio cosmos. A harmonia é a sede da casa de Deus.
do espaço-tempo, da fé, de uma força maior. O lar de onde provém toda a existência, porque é na compreensão dela que você entende a mente de algo maior. Às vezes nos deparamos com alguém dizendo: eu estou em harmonia. Mas será que está mesmo? É muito fácil as pessoas viverem em harmonia com aquilo que elas gostam, com aquilo que lhes traz prazer. É muito fácil dizer eu te amo para quem se tem afinidade. Agora, viver em harmonia com aquilo que é diferente, com aquilo que está fora do seu nicho de amizades, fora do seu convívio social, fora daquilo que você compreende como princípio para si mesmo, isto sim é o verdadeiro teste da harmonia. Ser do mundo e não se compactuar com ele. Está na mesma rua dos difamadores, corruptos, mas não se sentar na mesa deles. A harmonia é aprender a amar aquilo que você não conhece. A harmonia é você aprender a respeitar o que você não compreende. A harmonia é o elo entre as diferenças que compõem a mesma coisa. Assim como na energia, o negativo depende do positivo e vice-versa. Na harmonia, sua compreensão é a mesma. É saber que estar no outro um pouco de si mesmo. A harmonia é nada para si e tudo para o próximo. É compreender que diante de toda esta partitura existem milhares de notas, cada uma no seu espaço, cada uma aparecendo e preenchendo a nota musical em seu determinado espaço-tempo, entendendo que esta complexidade é simplesmente para uma única composição, onde todos em sua aparência estão compondo a mesma canção cósmica. Neste dia, quando a humanidade compreender o significado da harmonia, então conseguiremos mudar o conceito de religião para uma fé absoluta, onde ninguém mais dependerá provar que seu Deus é o verdadeiro, sendo que a ideia de Deus é uma, e acima dele e abaixo dele, ele se fez, porque ele é o próprio significado do espaço-tempo, o que era, é e sempre será.
Quando se tem harmonia, não precisa de sacrifício de tolo. Quando se tem harmonia, não precisará mais de sofrimentos e pagamentos através da fé. Quando se tem harmonia, compreende que a cruz é a passagem para a vida eterna. Quando se tem harmonia, mesmo não compreendendo o nada se reflete em tudo, e então tudo se faz, mesmo que a palavra não seja dita. Quando existir harmonia, veremos políticos de joelhos para o povo e não para suas próprias leis, na qual detém o poder contrário da sua ideia. Quando existir harmonia, os governos não dependerão de uma placa, de sócios. Eles entenderão que são parte do povo, e o povo faz parte de uma nação, assim como as notas de uma música. E assim, não haverá governo para atender uma determinada massa por seus próprios interesses, mas sim para atender o todo, independente da sua raça, cor, fé ou sexo. Porque a política deve investir no progresso, entendendo que assim estará investindo em si mesma. E dessa forma não teremos mais demagogia, promessas vazias, e sim uma ideia, um povo, uma nação próspera, porque seu povo também prosperou, começando dentro dela a política verdadeira. Nesse dia, o próprio planeta compreenderá a síntese da harmonia. Então teremos uma verdadeira evolução e não precisaremos mais de vírus nenhum para nos alertar, ou de guerras para nos alarmar ao chamado da caridade e amor ao próximo. Nesse dia, e quando esse dia chegar, precisaremos somente de corações sinceros, olhos bem abertos e ouvidos atentos para compreender o que o Espírito diz. E nesse dia, sim, nesse dia, teremos um mundo bem melhor, feito para homens e mulheres da boa vontade. Porque somente os que conseguem ver o invisível conseguem fazer o impossível. Quem faz jus ao título de grande homem? Não sei. O homem inteligente? Não basta ter inteligência para ser grande. O homem poderoso? Há também poderosos mesquinhos. Não basta qualquer forma de religião. Podem todos esses homens possuir muita inteligência, muito poder e certo espírito religioso, e nem por isso são grandes homens. Pode ser que lhes falte certo vigor e largueza, certa profundidade e plenitude, e dispensáveis à verdadeira grandeza. Podem os inteligentes, os poderosos, os virtuosos não ter a necessária liberdade de espírito. Pode ser que as suas boas qualidades não corram com esta vasta e leve espontaneidade que caracteriza todas as coisas grandes. Pode ser que a sua perfeição venha mesclada com um quê de acanhado e tímido, com algo teatral e violento. O grande homem é silenciosamente bom. É genial, mas não exibe o seu gênio. É poderoso, mas não ostenta poder. Socorre a todos, sem precipitação. É puro, mas não vocifera contra os impuros. Adora o que é sagrado, mas sem fanatismo. Carrega fardos pesados, com leveza e sem murmúrios.
Domina, mas sem insolência. É humilde, mas sem servilismos. Fala às grandes distâncias, mas sem precisar gritar. Ama, sem se oferecer. Faz bem a todos, antes que se perceba. O grande homem não quebra a cana fendida, nem apaga a mecha fumegante, nem se ouve o seu clamor nas ruas. Rasga caminhos novos sem esmagar ninguém. Abre largos espaços sem arrombar portas. Entra no coração humano, até sem saber como. Tudo isso faz o grande homem, porque é como o sol, esse astro asaz poderoso para sustentar um sistema planetário, e asaz delicado para beijar a pétala da flor. Assim é, e assim age o homem verdadeiramente grande, porque é instrumento nas mãos de Deus. Desse Deus e de supremo amor. Desse Deus, cuja força governa a imensidade do cosmos e cuja paciência tolera as próprias fraquezas humanas. O grande homem é, mais do que ninguém, imagem e semelhança de Deus.